Salve tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as Power Windows do DaVinci Resolve. Para quem está vindo de outros softwares, são basicamente as máscaras que a gente pode usar. O DaVinci ele tem diversas opções de máscaras, principalmente na aba de Fusion, mas essas máscaras, junto do traqueamento que ele disponibiliza delas na aba de colorização, é muito interessante, muito prático, e você pode aplicar diversos efeitos junto dessas máscaras e do traqueamento e conseguir alguns resultados bem interessantes nos seus vídeos. Estou com a imagem de um trabalho recente que eu fiz aqui, e eu já apliquei uma das árvores de nodes que eu utilizo, e nessa estrutura de árvore de nodes, eu já deixo aqui algumas máscaras, né? Pode ver que aqui eu tenho 4 nodes em paralelo, indicando máscaras para poder fazer máscaras e traquear durante a minha edição. E aí eu deixo pronto, já estruturado na minha árvore de nodes, justamente para eu não precisar ficar sempre criando essas máscaras em todos os projetos ou todos os clipes que eu for colorir. Resetei elas aqui para a gente poder fazer do zero, e aí a gente vai ter que vir nesse ícone aqui, ó, que tem basicamente o desenho de uma máscara mesmo, né? Vamos clicar nela, a aba chama Window, e quando a gente abrir essa aba, já vão ter algumas opções de máscara aqui. A gente tem essa máscara retangular, a gente tem uma máscara redonda, a gente tem aqui a caneta para a gente poder desenhar alguma máscara no formato que a gente quiser. E eu tenho ainda aqui, por fim, essa máscara que talvez você não esteja acostumado com ela. As outras a gente encontra em diversos programas. Essa última aqui é uma máscara de gradiente, onde o nosso efeito vai acontecer de 100 até 0, do ponto que a gente tem inicial aqui até o fim da seta. Vou fazer aqui alguma alteração para vocês entenderem melhor. Estou diminuindo aqui o meu ganho e olha só o que está acontecendo. Ele cria uma máscara em gradiente. Olha só, quando eu diminuo aqui, ó, eu estou diminuindo o tamanho de suavização dessa máscara. Então, quando eu aumento, eu tenho essa máscara mais suave. E é uma máscara bem interessante da gente usar para a gente poder, por exemplo, diminuir a luminância do céu, ou fazer algum ajuste de cor ali no céu, ou até mesmo no chão ali, né? Esconder um pouco aqui, deixar um pouco mais escuro, enfim. Diversas maneiras que a gente pode usar essa máscara de gradiente também. E aí vocês já viram que, quando eu estou usando uma máscara, eu posso usar qualquer outra ferramenta aqui, que ela vai acontecer só naquela máscara. Aqui é uma máscara em gradiente, então está acontecendo só aqui, né? Qualquer ajuste que eu faço vai acontecer somente nessa máscara de gradiente. Vou tirar ela aqui. Agora o meu ajuste está aplicando na imagem como um todo. Quando eu clicar na minha máscara circular, ela passa a acontecer somente dentro desse círculo. E aí aqui do lado, ó, a gente tem duas opções. A primeira é para a gente inverter essa máscara. E agora ela vai acontecer fora e não vai acontecer dentro, ao contrário do que a gente tinha antes, né? Isso que eu estou puxando aqui na lateral é a suavidade, né? A difusão dessa máscara. Se vai ser uma máscara bem, com essa difusão bem grosseira, né? De um ponto 100% para o ponto sem nada, ou se eu vou querer que isso aconteça de maneira gradual, né? Com essa suavização, que é o que a gente vai usar na maioria das vezes. E aí aqui agora eu poderia criar diversas máscaras, né? Por exemplo, eu posso fazer uma máscara um pouco circular assim e criar uma espécie de vinheta na minha imagem. Claro, não vou ser tão agressivo, mas ó, já consigo chegar num resultado aqui bem legal de antes e depois, ó, de centralizar a atenção do olhar de quem está assistindo, né? Antes eu tinha muito reflexo aqui nas paredes, da luz, e agora eu direcionei aqui o olhar para o centro. Uma outra coisa que eu poderia fazer nessa mesma máscara, ou criar uma outra máscara, é aplicar algum tipo de efeito nela. Eu posso querer aproveitar essa minha máscara que eu fiz a vinheta para aplicar também algum efeito de desfoque, por exemplo. Vou vir aqui na minha aba de efeitos, aqui em cima, e aqui a primeira aba que a gente tem já são com algumas opções de desfoque. Vou aplicar aqui o desfoque radial, por exemplo, e ele já vai aplicar aqui junto dessa máscara que a gente tem e junto da vinheta que a gente está fazendo. E eu poderia ajustar aqui a força desse desfoque, né? Para não ficar muito exagerado. E agora o nosso antes e depois dessa única máscara. Mas aqui eu tenho uma câmera que está mexendo, né? Deixa eu até diminuir um pouco esse take. Como essa imagem ela tem uma movimentação, né? Tem um pouquinho de movimentação ali para frente e para trás, seria interessante a gente ter essa máscara acompanhando o movimento da câmera, tendo um traqueamento naquilo que a gente está mascarando. E para fazer esse traqueamento é bem simples. Do lado aqui do nosso ícone de máscara, a gente tem o traqueamento dessa máscara. E aí ele tem todas essas opções aqui habilitadas. Você pode basicamente vir aqui e pedir para ele traquear para frente e para trás. E olha só o que vai acontecer. Ele já criou aqui um traqueamento da nossa máscara, da nossa cena.
E agora eu tenho a minha máscara acompanhando. Tá uma tremedeira danada essa imagem, né? Vamos ajudar aqui. Olha o poder do câmera giro, tropa. Olha como é que isso aqui resolve a vida de quem usa uma Blackmagic. Acabou tremido, né? E aí, olha que efeito legal que a gente conseguiu usando o traqueamento, usando uma máscara circular. Deixa eu desabilitar aqui essa visibilidade de máscara. Olha que resultado legal, como é que estava antes. E depois, usando um simples ajuste de máscara, diminuir um pouco o ganho para a gente poder criar uma espécie de vinheta, né? Direcionar o olhar para o centro da imagem. E também apliquei um efeito de desfoque radial. E a gente conseguiu sair disso, que é uma imagem mais chapada, né, que está chamando a atenção um pouco as laterais da imagem para a gente. E agora a gente tem essa imagem com esse efeito tanto do desfoque radial quanto da vinheta direcionando o olhar para aquilo que a gente precisa. E aí você pode usar essa máscara de diversas maneiras. E aí você pode usar uma máscara de gradiente, colocar aquela de baixo para cima, né? E aumentar um pouco aqui as sombras, tentar equilibrar um pouco mais essa imagem. Olha o antes e depois, um ajuste bem sutil, mas que trouxe um pouquinho mais de luz, né? Um pouquinho mais de informação aqui para essa região da imagem, que também tem pessoas, então seria legal eu ter essa imagem equilibrada aqui. Então aqui eu já usei agora uma máscara de gradiente, aquela máscara que a gente fez no traqueamento, e eu poderia usar essas máscaras também não só para fazer ajustes de cor, eu poderia usar essas máscaras para fazer algum tipo de máscara de recorte mesmo. Vou criar aqui um node para frente, botão direito, adicionar um Alpha Output, e vou criar um link aqui desse meu quadradinho azul com esse meu pontinho azul aqui. E agora, quando eu fizer uma máscara, ela vai ser uma máscara de recorte, uma máscara mesmo, né? Vai recortar aquela parte da imagem. E aí eu poderia fazer o traqueamento aqui e utilizar essa máscara traqueada da mesma maneira. Vamos tentar selecionar só ele aqui e vamos ver como é que vai funcionar esse traqueamento. Olha como é que a nossa máscara acompanhou o personagem. Claro que para esse take que eu tenho aqui isso não faz o menor sentido, mas é só para mostrar algumas aplicações. Muitas vezes, quando o Magic Mask, que é aquela outra ferramenta de máscara que a gente tem aqui, não está funcionando, eu faço a máscara manualmente, né? Venho aqui com a canetinha, faço aqui a minha máscara manualmente no que eu quero traquear, por exemplo. Fiz aqui uma máscara bem porca, né? Vamos supor que eu quisesse fazer uma máscara em alguma coisa assim, recortar eles de fato. Poderia desenhar minha máscara com a canetinha, fazer o meu traqueamento e depois criar esse link aqui. Claro que vai ficar bem tosco, né? Vamos ver. É um traqueamento que funciona muito bem e dá para você usar para criar diversos efeitos, tanto de recorte, né? Tanto de recorte de máscara, quanto efeitos também de colorização, né? Criando esse direcionamento do olhar. Por hoje é isso, tropa. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e até o próximo vídeo. Valeu!